que atire a primeira pedra o leitor que nunca quis participar de um clube do livro, mas desistiu nos primeiros meses simplesmente porque aquilo lá virou só mais um compromisso na agenda. E assim, o problema raramente é a leitura em si. A questão é que a gente lê rápido demais, ou a gente lê devagar demais, ou a gente não gostou tanto do livro e a gente simplesmente entrou numa ressaca literária, ou os horários já não batem, a gente não participa de um encontro e já perde todas as referências. E aí, uma coisa que era pra ser legal simplesmente se torna uma chatice. Eu sempre gostei da ideia de ler junto, de conversar sobre os livros que eu leio. Inclusive, foi por isso que eu criei o canal lá nos primórdios. Mas na prática, um clube do livro geralmente ele exige mais do que o que eu posso entregar. E eu não sei se tu tem esse mesmo sentimento, mas como a vontade de participar de um clube do livro nunca saiu de mim, eu tive uma ideia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro Assíncrono. Oi amigos, eu sou a Gé e aqui no canal a gente fala sobre livros, desenvolvimento pessoal e a minha quedinha por automobilismo. Como é que ele vai funcionar? Esse é um clube perfeito pra gente introvertida que nenhum. Sem live, sem hora marcada, sem consumir tempo na agenda, enfim, sem aquela sensação de tô atrasada, agora já era, agora já perdi tudo. Na prática, a gente ainda vai ler um livro por mês. E todo dia 1º do mês eu vou soltar o vídeo falando sobre ele, sobre a leitura, sobre o que eu achei e tudo mais. A ideia é os comentários virarem a comunidade principal, a comunicação oficial do clube, digamos assim. Inclusive, comentem nos comentários de outras pessoas. Essa é literalmente a ideia. Os livros do clube não vão vir de uma lista aleatória ou de uma votação externa. Como diria o santo Ayrton Senna, aqui é uma democracia, quem manda sou eu. Então os livros vão vir da minha lista pessoal de vontades de ler, vamos dizer assim. E eu tentei separar os livros em 2 grandes grupos, vamos chamar assim, pra gente agradar gregos e troianos. A gente vai ter um mais voltado para desenvolvimento pessoal e uma parte mais ficcional. Então vai ter uma fantasia, vai ter um drama, vai ter uma distopia, vai ter mais ou menos nessa pegada. Como janeiro já passou, e aí agora a gente tá em fevereiro, o clube de 2026 ele vai ter 11 livros ao invés de 12. E eu trouxe os títulos que eu separei aqui, porque assim, ó, eu acho muito chato quando a pessoa vai trazendo só o livro do próximo mês. Eu já quero trazer o ano todo aqui, porque eu já tinha na minha lista mesmo, enfim, para vocês saberem se vocês querem ou não participar. Na parte de clássicos mais desenvolvimento pessoal, a gente tem O Efeito Microestresse, Olhe de Novo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Vamos Comprar um Poeta e Nude. E na parte de ficção, fantasia, mais essa pegada, a gente vai ter Pássaro e Serpente, A Guerra dos Furacões, O Fundo é Apenas o Começo, Canção das Chuvas Eternas, Viúva de Ferro e O Mundo de Rokanon. Não sei se eu pronunciei certo Rokanon, mas é assim que vai ser lido. Todos esses livros vão estar num potinho, literalmente, e no final de cada vídeo a gente sorteia o livro do próximo mês, que eu acho que vai ser a parte mais legal, digamos assim. Em rosa eu deixei os de ficção e em azul os de desenvolvimento pessoal, porque daí cada mês a gente sorteia um de uma temática diferente. Então assim, a ideia aqui é que você não precisa se comprometer com o clube. Ou você pode simplesmente, final do ano, ler todos eles, assistir todos os vídeos, ler no 2x, enfim, tá tudo certo, você faz como você quiser. A ideia aqui é começar mais leve. Meu Deus, estão em obras na minha rua. Mas, então vamos começar com uma ficção. Deixa eu apoiar aqui e pegar o primeiro rosa que me veio. Então, o livro que a gente vai ler em fevereiro é Pássaro e Serpente. Quem quiser ler comigo já tá muito mais do que convidado. Como esse é o primeiro vídeo do Clube do Livro, eu senti que eu precisava dar uma explicação e não tinha como eu trazer esse sorteio em outro vídeo. Então assim, agora a gente vai ter aquele bip de 5 segundos da Globo e aí a gente vai passar para de fato o que eu já achei desse livro. No final do vídeo a gente sorteia o livro de março e aí sim o Clube do Livro entra nos eixos de verdade.
Amigos, vamos falar de Pássaro e Serpente. Esse livro foi escrito pela Shelby Maury. Não sei se o sobrenome dela eu tô pronunciando certo, nem o nome, pra falar bem a verdade. Ele tem mais ou menos 500 páginas. Eu admito que me impressionei, porque eu li ele um tanto quanto rápido, pelo contexto que eu vou falar pra vocês mais pra frente. Mas assim, eu comecei ele numa segunda-feira, se eu não me engano, e eu terminei ele no sábado. Então assim, menos de uma semana eu já tinha finalizado ele. Eu li ele no Kindle, então que também acelera um pouco a minha leitura. E o contexto da história não diz onde fisicamente se passa, acho que só criaram meio que um universo ali, mas tem uma vibe bem francesa, e a premissa parte daquela ideia da igreja de caçar bruxa, de, 1500 bolinhas e piriri pororó, em que existem os homens da igreja e tudo mais que vão atrás das bruxas e, nossa, tem que queimar viva, porque a magia é maligna, aquele piriri pororó todo. Só que o que acontece na história em específico? A gente tem um desses caçadores da igreja e uma bruxa numa situação comprometedora que foi armada ali, e aí eles têm que se casar pra conseguir, viver a vida com um certo nível de conforto pra bruxa, mas não necessariamente um conforto, é mais uma questão de sobrevivência. E ele, pra não perder a honra de sei lá do que da igreja, que senão ele teria que deixar de ser um caçador. Então, ficou mais ou menos na vibe em que um precisava do outro para que pudessem continuar sobrevivendo no dia a dia. A minha expectativa antes de começar esse livro, ela tava muito alta. Eu esperava um De Sangue Cinzas 2, algo muito parecido, mas eu acho que foi um julgamento um tanto quanto precipitado. Primeiro, por conta da estrutura do título, então, De Sangue Cinzas, Pássaro e Serpente, ficou meio, Esse Pássaro e Serpente ainda me deu uma vibe de Jogos Vorazes, então da cantiga lá, do Snow, da Lucy Gray. Me passou uma vibe um tanto quanto mais ou menos aí. E a capa, eu vou deixar aqui a comparação pra vocês, mas me pegou um certo nível, eu não sei, eu fiquei com essa expectativa. Infelizmente, pra minha tristeza e pra tristeza de vocês, a nota geral que eu dei desse livro foi aquele 2 estrelas muito bom. Eu achei que a escrita da autora, de uma maneira geral, pra construir esse universo, ela foi boa, mas ao mesmo tempo ela poderia ter se aprofundado mais em muitos detalhes, e eu sinto que muito ela foi enchendo linguiça. Quando eu falei que eu ia explicar o contexto mais pra frente, ele entra aqui. Até os 30% inicial ali do livro, eu fiquei um pouco confusa com a história, porque eu senti que ela estava avançando muito rápido e eu não estava conseguindo acompanhar. Mas não no sentido de ter que voltar e ler de novo. A sensação que eu tive é que ela tava pulando informações pra chegar logo no clímax, sabe? Que ela foi meio que indo, o negócio foi muito rápido, acontecia muita coisa, eu senti que não teve o plot. A partir daqui foi o ponto de virada pros personagens, pra história e tudo mais. Eu senti que teve vários mini plots. E eu acho que esse formato, essa estrutura de texto, ela não me agrada tanto quanto ter aquela construção da narrativa boa e aprofundada e complexa que eu não consigo adivinhar. No final do livro, isso aqui eu tinha pensado lá no início, não é que eu tava certa? Eu senti muito essa vibe e eu acho que não é bem a sensação de que eu espero quando eu tô lendo um livro desse estilo. Apesar disso, eu gostei de como a autora conseguiu pegar a relação dos personagens entre si e ir criando algo que foi desenvolvendo ali uma confiança, uma lealdade entre eles. E, assim, eu anotei o nome dos personagens porque eu sabia que eu ia esquecer. E eu tenho muitos comentários a fazer sobre a grande maioria. Primeiro de tudo, o casal principal, o Reid e a Louise. Gente, a Louise, eu senti que ela é meio tapada, meio sonsa, entendeu? Ela tem aquela coisa com a mãe dela, de que a mãe dela tá vindo atrás dela e piriri pororó, e ela tem todo um histórico, e aí ela já tá há um tempão batendo esse martelo, dando soco em cachorro morto,
E, cara, ela não conta pra ninguém, o cara apaixonadíssimo. Entendo que a questão da bruxa ela não tinha contado ainda. Mas ainda assim, era... E, cara, ela teve abertura pra falar que ela tava em perigo. Ela teve abertura pra explicar que existia uma situação perigosa sem necessariamente se comprometer como bruxa. Então eu achei isso meio burrada. E o Reid, pelo amor de Deus, um homem que tá de 4 pela mulher há 38 anos e aí depois fica fazendo doce. Eu acho muito feio quando o homem faz o doce, entendeu? Não me agrada. Eu não sei se eu posso categorizar isso necessariamente como fazer doce, mas o Reid me incomodou muito porque ele sabia que ele tava apaixonado, ele tava com todos os sinais, ele tava com tudo lá certo, tudo em cima dela, e cara, ele tava travado, ele não desenvolvia, isso me irritou. Mas aí quando de fato ficaram juntos, aí o livro acabou, né? Paciência é a vida. E aí, assim, não dá pra falar desse casal sem falar do Ansel, que é um guarda que o Reid confia. Ele tem uns 16 anos, então ele ainda não é um caçador de bruxa, mas ele começa a conversar com a Louise sobre várias questões, incluindo as bruxas. Acho que principalmente as bruxas, eles conversam muito sobre isso, mas de uma maneira em que eu percebi que o Ansel, por ser novo, eu gosto muito dessa característica no personagem, é quando ele é mente aberta. Não necessariamente que ele não tem as crenças dele, ele tem, e ele, né, foi criado para ser um caçador de bruxa, mas ele não é inflexível, ele ainda pode ser moldado, ele ainda consegue entender um pouco mais da verdade se apresentado para ele, explicado e fizesse sentido, do que um Reid, por exemplo. O Reid, para mim, ele tá muito enraizado já, é aquela coisa, quanto mais velho, mais difícil de fazer alguma ideia caber na cabeça desses homens. E aí, assim, eu gostei muito da maneira como a relação de lealdade entre o Ansel e a Louise foi criada, porque ela foi feita de uma forma leve e não aquela coisa de eu confio em você porque você provou que eu posso confiar em você. Não, ela foi vindo de uma conversa, de sinais, de... Enfim, foi muito gostoso quando, no fim, quando precisou, o Ansel foi lá e protegeu a Louise, e isso foi muito legal. E também não dá pra deixar de falar, quando a gente fala do Ansel, da Coco, que é uma amiga da Louise, é uma bruxa de sangue. Pelo que eu entendi, tem as bruxas brancas, que são, no caso da Louise, elas têm que trocar algo com a magia. Então, por exemplo, eu quero abrir uma tranca, ela vai quebrar um dedo. É um negócio meio assim, a magia cobra seu preço. E no caso da Coco, que ela é essa bruxa de sangue, a magia dela tá no sangue. Ela tem que se cortar, tem que ter o sangue ali, ela mistura com algumas coisas, ela faz tipo um feitiço ali. E aí a magia dela parte disso. Acho que é uma coisa que até deveria ter sido um pouco mais construída no livro, mas achei tipo, ok, dá pra eu me virar com a informação que eu tenho ainda. E eu adoro a Coco porque, cara, eu imagino muito ela fora de um padrão estético. Eu acho que não teve necessariamente uma descrição dela de como ela é fisicamente, mas eu não consigo imaginar ela numa, tipo, branca, padrão, eu acho ela uma personagem muito forte pra ter características muito genéricas. Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu sou uma pessoa que eu posso ler a descrição do personagem. 90% do tempo eu vou ignorar. E vai ficar a imagem que eu criei na minha cabeça a respeito dele. E tá tudo certo. Agora, um personagem que me irritou, não, 2 que me irritaram além da conta, foi o arcebispo. Maioria do livro, ele sabia quem a Louise era e deixou um monte de coisa acontecer com a guria. Então, assim, isso me deixou meio... pelo amor de Deus. Esse aí foi um plot que eu não consegui, né, raciocinar. Mas, quando aconteceu, tá, ok, até que faz sentido. E outro é o Jean-Luc. Cara, que personagem insuportável. Eu acho que a frase mais forte relacionada a esse personagem é uma do Reid, em que diz que eles eram muito amigos na infância, estavam sempre juntos e tudo mais. E teve um certo momento em que essa amizade deles conheceu a inveja, no caso do Jean-Luc para com o Reid.
não tem uma descrição melhor para esse personagem do que essa. Eu odiei o Jean-Luc com todas as minhas forças em todos os momentos em que ele aparecia nesse bendito livro. E eu adoro que a Louise conseguiu perceber essa inveja e usar ela até certo ponto em vantagem própria. Então assim, ó, alguma coisa tinha que sair de bom nisso, porque o personagem desgraçado. E por último, um personagem que eu gostei muito e que eu acabei me afeiçoando, que assim, eu não sei se eu vou ler a continuação. Acho que eu tenho tantos outros livros na lista pra ler além desse, e principalmente por ter sido um 2 estrelas muito bom, eu não sei se vai me pegar tanto, no caso, ler agora a continuação. Quem sabe em algum momento em que eu queira só descansar a cabeça, porque realmente é um livro bem leve. Mas a Madame Labelle, que é a mãe do Reid, ela é uma bruxa e tudo mais, e aí vão descobrir no final do livro que o Reid é um bruxo. Cara, tava meio... Eu já tinha percebido que ele tava meio caindo pra esse lado, que ele tava tendo ali umas visões, uns negócios meio... Dava pra perceber, sabe? Mas eu gostei muito da maneira como ela protegeu tanto a Louise, enquanto ela pôde, com todos os recursos que ela tinha pra também não se retirar daquela situação, porque se ela fosse pega, nossa, fazendo alguma bruxaria, ou enfim, algum feitiço, ia acabar sobrando pra ela e ela não ia conseguir proteger nem a Louise nem o Reid. Então, pra uma mãe e pra uma sogra, nesse caso, é uma decisão, acho que muito delicada, muito complicada. Mas eu tenho vontade de ler os próximos livros pelo motivo do romance, tá? O romance ele foi um pouquinho trabalhado, ele tava, né, se desenvolvendo. Quando eles finalmente se aceitaram, o livro acabou, então eu tenho vontade de saber mais sobre a questão do rei de ser bruxo e também a questão de familiaridade, parentesco. A coisa do Ansel e do Jean-Luc, tenho certeza que mais pra frente vão me dar fortes emoções. Eu tenho certeza que, cara, o Ansel vai ficar bem pro lado da Louise e da Coco também, e o Jean-Luc vai fazer de tudo pra acabar com esse circo todo, mas... né? Só lendo pra saber. Eu admito que essa não é a primeira vez que eu gravo esse vídeo aqui falando sobre o livro. Eu gravei ele essa semana, quando eu terminei o livro, mas editando, eu percebi que eu simplesmente não gostei e por isso eu gravei de novo. Então, assim, eu não vou refazer o sorteio do livro do mês que vem, porque eu já fiz e eu já comecei a ler, então não acho justo. Então, vou pegar o trechinho do sorteio e vou deixar aqui pra vocês e já venho pra gente falar do próximo livro. Como esse último foi de ficção, a gente vai agora nos azuis, pra gente mesclar um de desenvolvimento pessoal, etc. Aqui na caixinha ele não mistura muito bem, então... enfim, vamos à sorte aqui na mesa. Nossa, eu peguei um pesado já de cara, já me arrependi. Mas, pro próximo mês, vamos estar lendo Nude. Nude, do Thaler Sunstein, é um livro que tá na minha lista pessoal de leitura há muito tempo. Eu vejo muita gente da minha área recomendando. Da minha área eu quero dizer comportamento, rotina, lifestyle, uma coisa mais voltada para realmente a premissa do livro, que é como tomar melhores decisões. Eu já cheguei a ler um livro relacionado a isso, eu vou deixar a capa aqui, mas eu não me lembro agora o nome, então eu vou ter que procurar realmente. Ele me chama a atenção, e principalmente a capa, porque eu gosto muito dessa pegada meio minimalista e ao mesmo tempo um tanto quanto orgânica, e eu tô animada pra conversar sobre ele no mês que vem. Então, a gente se vê em abril. Esse é o livro de março, mas nos vemos em abril. Um beijo. Até o próximo vídeo.